Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Tótora, sou empreendedor há quase 10 anos e eu tenho percebido que muitas pessoas têm tido interesse em abrir seu próprio negócio. Como eu tenho um canal aqui no YouTube, então eu tive uma ideia que é trazer informações úteis para você que tem esse interesse de abrir um negócio, já passou pela cabeça, hoje está quase abrindo esse negócio, que você possa, através do meu canal, ter informações relevantes e importantes para que você tenha sucesso no seu negócio. Então, vou trazer assuntos voltados a, como a entrevista de hoje, né? Tipos de empresas, regimes tributários. Nós vamos falar também em vídeos posteriores sobre finanças, sobre administração e determinados temas. Assim como o professor Vinícius, que está aqui hoje em entrevista, eu vou trazer outros profissionais de áreas específicas também para nos auxiliar. Então, acompanhe essa série de entrevistas. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vinícius, muito obrigado por estar aqui mais uma vez no meu canal, aceitar o meu convite e também por você ter topado essa ideia de compartilhar o seu conhecimento com o pessoal que está precisando abrir seu negócio próprio, precisando de informações importantes para isso, né? Então, hoje nós vamos tratar sobre o tema de tipos de empresas, regimes tributários. Então, é muito importante o empreendedor saber como ele inicia agora, como que ele estará daqui 5 anos, o que ele vai encontrar pela frente de tipo de empresa. Ou seja, o empreendedor precisa ter um planejamento aí, pelo menos de 3 a 5 anos para frente, né? Não prevendo o futuro, claro, né? Mas um planejamento é muito importante. Então vamos lá, vamos iniciar então esse nosso bate-papo e gostaria de já te perguntar quais são os tipos de empresas existentes aqui no Brasil. Tudo bem com você? Oi, Matheus, como é que tá? Tranquilo? Então, nós vamos falar aqui dos tipos de empresas, né? Nós vamos falar também sobre o porte das empresas e, por último, nós vamos falar sobre o regime tributário, né, que as empresas podem se encaixar. Primeira coisa importante, né, acho que a gente tinha comentado no vídeo anterior, né, nesse cenário atual de taxa de juros muito baixa, né, a menor taxa de juros da história do Brasil, é um momento ideal para que as pessoas coloquem em prática o sonho de ser empreendedor, né? Os juros baixos, o custo do capital muito baixo, isso ajuda a empresa a ter um impulso. E aí o natural é que o empreendedor ele comece a empresa de pequeno porte. Então, na verdade, é o seguinte, a legislação brasileira, né, o formato jurídico que a legislação brasileira permite, basicamente se divide em dois tipos de empresas: as empresas individuais e as empresas sociedades, né, que são aquelas que têm mais de um sócio. A figura jurídica da empresa mais simples que tem é o microempreendedor individual, né, que é quando uma pessoa deseja montar uma empresa, deseja ter um CNPJ, né, mas aí, nesse caso, a gente tem algumas limitações que é importante quem está nos assistindo entenda. Primeiro, né, para esse tipo de empresa, o faturamento não pode passar de R$ 81.000 no ano, né? Então, se você quiser fazer a conta aí dividindo por 12, dá um pouco mais de 6, né, mil por mês. Então, o faturamento não pode ultrapassar esse valor, né? Essa pessoa que monte essa sociedade, que monte essa empresa, microempreendedor individual, não pode participar de outras empresas como sócio de outras empresas, né? Existe ainda também uma limitação com relação ao CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica, né, que define os tipos o que a gente chama de objeto social que a empresa vai atuar. Né? Então, alguns CNAEs não é permitido estar no microempreendedor individual. E uma outra desvantagem que tem no microempreendedor individual, né, se a empresa tiver algum problema e, por exemplo, começar a ter uma dívida, né, então a gente diz que a responsabilidade social ela não está limitada ao capital, porque inclusive não tem capital social nesse caso. E aí então os bens, né, do próprio empreendedor respondem pela dívida se houver a dívida. Então, assim, tem muitas vantagens por ser uma empresa
simples, né, fácil não precisa nem contador para poder prestar as contas aí para o governo, a coisa funciona de uma forma bastante simples mesmo, mas tem algumas desvantagens também. Depois a gente tem a empresa individual. A empresa individual, diferentemente do microempreendedor individual, ele não tem limite de faturamento, né? Mas em compensação, né, nesse caso, agora também, né, não tem a responsabilidade também, ela é ilimitada, ou seja, se houver algum problema de gestão na empresa, a empresa fica devendo, né, aí os bens pessoais, né, de quem montou a empresa ficam em risco, fica em risco, né? E depois a gente tem as empresas, e tem ainda uma empresa importante que é o EIRELI, né? Um formato jurídico chamado EIRELI, que é empresa de responsabilidade limitada, empresa individual de responsabilidade limitada. O que acontece quando a empresa tem a responsabilidade limitada? A responsabilidade limitada, se houver algum problema de gestão e a empresa ficar devendo, a responsabilidade do dono, do sócio, fica limitada ao capital social registrado. Nesse caso da empresa do Eireli, o capital social tem que ser obrigatoriamente de no mínimo 100 salários mínimos. Né? Ou seja, então hoje seria um pouco mais de 100 mil reais, né? Mas em compensação, se a dívida ultrapassar esse valor, né, os bens particulares do dono, do sócio, não ficam comprometidos nesse caso, se houver algum problema de gestão. E aí depois a gente tem as sociedades empresárias. Né? Aí nesse caso, são empresas, né, montadas para ter mais de um sócio. Né? Então a mais comum delas é a empresa limitada. Né? Aí nesse caso precisa de um contrato social. Né? O contrato social é como se fosse a certidão de nascimento da empresa, onde está ali descrito tudo, né? O que a empresa vai fazer, quem que são os sócios, onde essa empresa se localiza e outros detalhes. Né? E a vantagem, então, nesse caso, é que também a responsabilidade é limitada ao capital social. Ou seja, se houver algum problema na empresa, os bens dos sócios ficam livres aí de repente, responder pela dívida que a empresa possa ter. Né? Depois tem a sociedade por ações, né? Que a sociedade anônima, né? Que aí são normalmente as grandes empresas, as empresas que têm ações na Bolsa de Valores. Né? Aí o capital da empresa é dividido por ações, qualquer pessoa pode comprar a ação da empresa se a empresa estiver na Bolsa de Valores, se o capital dela for aberto. Né? Por exemplo, as grandes empresas Petrobras, CEMIG, os bancos, as empresas de saneamento básico, de telefonia, de companhia energética, todas elas são empresas SA. Né? Então, basicamente, esses são os tipos. Existem alguns outros tipos, né, mais específicos, mas, assim, obviamente, quem está começando, né, tem aí o microempreendedor individual, a empresa individual, ou até mesmo a sociedade limitada, né, que é normalmente por onde as pessoas começam empreendendo, né, Matheus? Sim, e é importante para quem está iniciando, que vai optar pelo MEI, microempreendedor individual, mas que ele conheça os outros tipos, porque se ele conseguir ter sucesso na empresa e crescer, então ele vai precisar passar por essas etapas aí, né? Então é muito Exatamente. importante são muito importantes as informações. E com relação ao porte da empresa? Então, Matheus, só pegando um gancho na sua fala anterior, isso que você colocou, eu acho que é muito importante, né? Por exemplo, você montou um MEI, um microempreendedor individual, você começa a prestar o seu serviço, né, crescer, e de repente você percebe que o seu faturamento vai ultrapassar os 81 mil por ano. E aí, nesse caso, de fato, é importante ter esse conhecimento, né, de outros tipos aí de empresas para de repente fazer migrar, né? Migrar de uma empresa menor para uma empresa de mais faturamento. Lógico que muda a forma de funcionamento da empresa, a questão tributária, né? Mas de fato isso tem acontecido com muita frequência aí, né? Brasil afora. Quanto ao porte, basicamente a gente tem três tipos aí, né, principais aí, ou pelo menos são aqueles que estão limitados pelo faturamento, né? O microempreendedor individual a gente já falou, o limite de faturamento é 81 mil por ano. Aí depois nós temos, né, a microempresa, né, o porte da empresa é uma empresa que a gente chama de ME, microempresa. Aí o faturamento da empresa não pode ultrapassar
3 milhões e 600 mil por ano, né? Então você vê que o limite de faturamento é bem mais alto, bem mais elevado, né? E depois nós temos a empresa de pequeno porte, que aí o faturamento não pode ultrapassar 4 milhões e 800. Aí depois da empresa de pequeno porte, né, a EPP, aí nós temos a empresa de médio porte, né, e depois a empresa de grande porte. Só que aí para essas aí não tem muito essa questão de limite de faturamento. Aí é mais uma questão de quantidade de funcionários, de uma série de coisas. Outra coisa que é importante comentar, né, na empresa individual, o próprio nome já diz, né, a empresa pode ter no máximo um funcionário. Né? Na empresa microempresa, na ME, né, a empresa, se for comercial, ela pode ter até 9 funcionários, né, e se for industrial, até 19 funcionários. Para a empresa de pequeno porte, ela pode ter de 20, né, até 49, na verdade, né, se for comércio e serviços, e até 99 se for indústria, ou seja, ela pode ter de 20 até 99 se for indústria. Então são os limites aí, né, definidos pela lei para esse tipo de empresa, né. E depois nós temos, né, o regime tributário. Né? O regime tributário, Matheus, é interessante, muito interessante comentar, porque assim, o regime tributário ele mexe muito com a quantidade de impostos, né, que a empresa vai pagar, e também mexe muito com a capacidade da empresa aí, né, de usar alguns artifícios para reduzir o imposto a ser pago e além da simplificação tributária. Então, basicamente, a gente tem três, né, classificações aí de regime tributário. Primeiro é o Simples Federal, né? Para a empresa estar no Simples Federal, ela precisa, o CNAE dela precisa estar permitido dentro da lei do Simples, né? Existem algumas empresas que, embora tenham um faturamento mais baixo, o CNAE não é permitido dentro da letra da lei, né, do Simples. Depois a gente tem a empresa do lucro presumido. Aí para a empresa no Simples, então, ela tem que ter faturamento no máximo de 4 milhões e 800, aí seria uma empresa de pequeno porte dentro do Simples. Né? Pode ser também uma empresa, microempresa dentro do Simples, aí o faturamento tem que ser 3 milhões e 600 por ano. Ultrapassou esse limite, aí então a empresa precisa ser lucro presumido. Como é que funciona a empresa do lucro presumido? O governo, baseado no faturamento da empresa e no CNAE da empresa, o governo presume, né, um determinado valor de lucro. E aí então os tributos, né, principalmente imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro, recai sobre esse lucro que o governo presumiu. Né? E o terceiro regime tributário, que é o regime tributário das empresas normalmente de maior porte, né, é o lucro real. Aí nesse caso, aí a contabilidade é bem mais complicada, né, você precisa ter um profissional da área para poder apurar efetivamente o lucro real da empresa, por isso chama lucro real, e aí então o governo cobra os impostos em cima desse lucro real. Qual que é a vantagem para a empresa do lucro real? Todo tipo de despesa, né, lógico, vai diminuir o lucro real, e aí, nesse caso, a empresa acaba pagando um pouco menos de impostos. Então, comparando, por exemplo, a empresa do lucro real com o lucro presumido e simples, por exemplo, depreciação, né, de máquinas, de equipamentos, de estrutura que a empresa tem, na empresa do lucro real, isso impacta, né, reduzindo o custo, reduzindo os impostos que a empresa vai pagar. Nas empresas do simples e do lucro presumido, não, porque a tributação ela vai em cima do faturamento. Então, Matheus, isso acaba sendo uma grande desvantagem, às vezes, para as pequenas empresas, né, embora a simplificação, né, da legislação ajude, né, a não precisar contratar um contador, embora também as alíquotas de impostos sejam menores. Nós temos o caso, por exemplo, de alguma empresa que é pequena, né, mas ela tem um custo muito elevado. Então, muitas vezes, quando a empresa é pequena com um custo muito elevado, talvez seja interessante ela mudar para o lucro real. Porque uma empresa pequena ela pode, opcionalmente, ser tributada no lucro real. O contrário não pode acontecer. Uma empresa de grande porte ela não pode ser tributada no simples e no lucro presumido. Então, basicamente, essas são as informações assim mais relevantes, né, na hora de tomar a decisão de abrir uma empresa, né, e principalmente depois, né, se a empresa começa a crescer,
para que o empresário saiba se posicionar para, né, não ter uma tributação elevada e, ao mesmo tempo, também não ter uma complicação, né, tributária muito grande. Legal, Vinícius. E para a gente finalizar essa entrevista, eu gostaria de destacar uma informação muito importante. Essa série de entrevistas é para quem realmente está começando o negócio ou quer abrir um negócio próprio. Essa é a nossa intenção de ajudar essa pessoa. E muitas das vezes acontece que a pessoa fica focada muito na produtividade, esquece da organização da empresa, né? Então, tem aqui, você que está nos assistindo, o Vinícius, que ele tem muito conhecimento na área de produção, na área financeira, e ele presta consultorias online. Então, se você tem interesse, os contatos deles estarão na descrição desse vídeo. E eu também presto consultorias para ajudar você a organizar a empresa com a ferramenta de apoio que é o Excel, que tem diversas funções importantes, automatização muito legais na ferramenta. Então eu posso te ajudar e os meus contatos também estarão aqui na descrição desse vídeo. Vinícius, muito obrigado, foi muito bacana esse nosso bate-papo e até a próxima entrevista. Obrigado, Matheus. Estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos aí. Até mais. Até mais.